Tô muito curioso por esses temas que você tocou aí. Entre eles, a produção de carbono, que eu vi falar demais agora recentemente na mídia. Eu vi o Congresso comemorou essa iniciativa recentemente, publicamente aí, só que não foi tão exaltado pela grande mídia, sobre esse recurso que tanto o produtor rural pode produzir carbono para vender para outro produtor, não sei, numa linguagem mais popular, quanto dele ter uma compensação, ou seja, ele criar um microsistema ali de produção de carbono e ter lucro com isso. Sim. Os créditos de carbono? Isso, os créditos de carbono. Você já fez cálculo sobre isso, doutor? Cálculo ainda não apareceu ainda, né? Mas eu faço parte, por exemplo, da La Clima, que é uma associação de advogados latino-americanos que pesquisam sobre o clima, né? La Clima. E lá nós temos vários grupos de estudo, inclusive um grupo de estudo sobre crédito de carbono. E isso é muito interessante porque essa discussão, ela se vem há muito tempo, né? Desde a Conferência de Estocolmo que nós tivemos, depois Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20. E nunca se saiu assim muito na mídia ou coisa do tipo. A gente tem agora o Acordo de Paris, né, que é o que tá vigorando aí. E dentro do Acordo de Paris, os países eles se comprometem a fazer a redução do carbono, né? E aí, muita gente fala aí da questão do agronegócio, que polui muito, tem a questão do carbono. Veio muito em voga agora, durante a campanha, a questão do agronegócio sustentável. Realmente, no meu ponto de vista, dá para fazer agronegócio sustentável. E essa questão do carbono, ela é fundamental, ela é fenomenal, por conta do seguinte, porque se o agricultor, ele tem ali na sua fazenda uma área e ele quer utilizar para fazer o seu trabalho, às vezes ele está impedido porque ele não tem as áreas necessárias de preservação, mas o outro tem. Então, já que o outro tem, por que ele não pode fazer esse trabalho para mim? Então, ele pode ganhar um pouco mais. Então, o que vai estar acontecendo com ele? Ele não vai estar tocando naquela área preservada dele e eu vou estar pagando para ele manter aquela área para mim. Então, ele vai estar mantendo para os dois, ou tá mantendo para todo mundo, porque até a pessoa que não é agricultora, ela vai se beneficiar com aquilo, porque não vai ter o desmatamento. Então todo mundo sai ganhando nessa. Cara, eu tô muito interessado. A conta que eu, de coração, ser humano, Sérgio, gostaria de saber é a viabilidade econômica disso. Porque, por exemplo, assim, em regiões de colina, como as nossas aqui, se tiver uma viabilidade econômica razoável, muitas pessoas que já têm essa aptidão natural de preservar, de resguardar a natureza, de reflorestar, podem utilizar isso aí como uma inspiração. Porque ao mesmo tempo que a pessoa vai proteger, vai plantar, vai reflorestar, ela pode potencializar com o agronegócio, agrofloresta, agroturismo, tantas possibilidades. Sim, todo mundo sai ganhando aí. A questão do agroturismo mesmo, ela é fundamental nisso, porque você pode fazer essa exploração do agroturismo, essa parte ambiental ali. E é isso, a questão da viabilidade é algo que ainda a gente precisa estudar, porque essa viabilidade ela vai variar conforme a localidade. Dependendo da localidade, essa viabilidade ela vai ser alterada. Então, vai ter lugar que vai compensar mais você fazer, vai ter lugar que não vai compensar tanto você fazer, mas aquela questão, como a gente conversa entre alguns colegas aí da parte ambiental, o mínimo que você ganhar já vai estar bom, porque imagine se todo mundo sair descendo a porrada em tudo que é floresta, que é área de preservação, vai ficar ruim, realmente vai ficar ruim, já é notório isso que a gente sabe, principalmente por conta dos mananciais, das áreas, né? Então é necessário você manter ali essa parte ambiental de floresta e até para preservar a questão do seu solo, mas a questão da viabilidade é algo que nós vamos ter que analisar com o tempo, como a gente conversou, é algo novo ainda que está surgindo aí, mas com muito potencial. Nós, advogados da área ambiental, a gente começa a ver isso com bons olhos, né? Só que a gente precisa analisar como que as leis também elas vão viabilizar isso. Não existem umas definições ainda para isso? De parâmetros monetários? Se existe, desconheço, mas trago aqui. Porque eles falaram que agora sim, os produtores vão ganhar dinheiro com preservação, então você que é produtor... Mas cadê essa fonte? É porque ainda como está começando agora, os cálculos eles são muito imprecisos ainda. A gente sabe que vai ter um ganho, mas a gente ainda não consegue estimar precisamente de quanto vai ser esse ganho, até onde vai ser viável. Não tem noção nenhuma. De cabeça agora, a gente não tem muita noção. Principalmente, como eu falei pra você, a lei, a gente precisa analisar como que essa lei vai ter tributo em cima disso. A gente vai ter que analisar isso também, pra verificar se lá no final essa conta vai fechar. Sim. A minha conta é assim, doutor Jefferson. O cara tem lá, vamos chutar um número aí, 20 hectares ou 15 hectares de colinas e áreas que também não tem aquela aptidão tão grande para... E ele quer reflorestar, ele quer proteger os mananciais. Ele vai conseguir a sua subsistência, ele vai conseguir sobreviver dessa fonte de renda? Num primeiro momento, creio que não. Primeiro momento, não. Mas talvez num projeto de
médio a longo prazo, sim. Provavelmente sim. Porque isso também vai variar muito. Aquela questão daquela coisa que você tem ali do Bitcoin, por exemplo. A gente tem o Bitcoin ali. Se você for deixar ele ali, ou, por exemplo, um dinheiro que tá aplicado, quanto mais tempo você deixar, mais ele vai dar. Então, provavelmente, isso vai ser um projeto de médio a longo prazo. Porque, por exemplo, uma área que tá protegida há muito tempo, provavelmente ela vai valer mais. Ela vai ter um potencial maior. É necessário analisar também o quanto aquela área ela vai ter de potencial para, entre aspas, anular o carbono que o outro tá produzindo lá. Então, se eu tenho uma área que ela não tem um potencial tão grande assim de anular aquilo lá, então o meu retorno ele não vai ser tão grande assim. Provavelmente ele vai ser um retorno menor. Agora, se eu tenho uma área que ela consegue anular com eficiência aquilo lá, provavelmente o meu retorno vai ser maior. Então, vai ser algo que vai ter que ser analisado com técnicos nessa parte para analisar. Será que a área que eu tô querendo disponibilizar, ela é boa o suficiente pra questão? Será que eu vou ter que me adequar mais, vou ter que melhorar essa área ou coisa do tipo? Então, acho que isso vai ser muito subjetivo. Provavelmente, se você tiver uma área grande e boa para anular isso, provavelmente deve ter um retorno bom no futuro. É pinos, né? Que é plantado, né? Eucalipto. Você acha que isso se classificaria como muito baixo, né? Eucalipto muito baixo. A gente precisa tentar manter o que a gente tem de nativo. É o nativo, né? O nativo, né? O nativo vale mais, vamos dizer assim. Porque pino, eucalipto, a gente Comercial. tem por aí muito Ele comercial. ele é introduzido, né, no nosso... Isso é introduzido. E tem estudos que dizem que ele nem é tão bom pro solo assim, então a gente precisa de coisas efetivas, né? Foi como mencionado. Pino e eucalipto, ele tem mais o poder comercial do que florestal, né? Do que florestal, né?